Aleluia, glória a Deus. Só mais um pouquinho em pé. Vou pedir a tua paciência. Você vai abrir no texto que está ali projetado. Hoje a nossa quinta mensagem, né, nesse tema que nós estamos abordando, Running, na maratona da fé, falando sobre diversas personagens que nós vimos e vemos elas como os maratonistas da fé. E já falamos lá na primeira mensagem sobre o que é a diferença entre um maratonista, dentro do atletismo é chamado de fundista, e o velocista, né? O fundista, ele precisa de resistência para longas distâncias, enquanto o velocista, ele precisa de explosão para curtas distâncias, no máximo 200 metros, né? Por isso que aí você vê lá, antigamente era o Ben Johnson, que foi um dos homens mais rápidos do mundo, né? E depois ele foi surpreendido pelo jamaicano, como é que é o nome do jamaicano? Usain Bolt, esse mesmo aí, né? Que a história dele é muito bonita também, né? Os professores tiravam sarro dele, falavam que ele era todo desengonçado, que não ia prestar para nada, e se tornou, né, um dos homens mais rápidos, se não o homem mais rápido do mundo, né? Então, nós vamos estar lendo o nosso texto, Hebreus 11, 7, e logo após lermos Hebreus 11, 7, nós vamos fazer mais uma oração. Você vai sentar e abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 6. E daí nós vamos meditar. Hoje, o maratonista que nós vamos pensar é Noé. Noé, e o subtema da nossa mensagem nesta noite é Noé, o corredor da obediência radical. Então nós já falamos sobre o objetivo da maratona. Nós já falamos sobre a maratona da devoção, da adoração, da comunhão íntima. Nós falamos o pastor Francisco falou dos percalços da maratona, e hoje nós vamos falar desse corredor da obediência radical. Vamos ler o texto, Hebreus 11, 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, e pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Nós estamos aqui, Pai querido, com os corações abertos, com a mente, Pai querido, aberta, corações preparados e a mente aberta para receber a porção da tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, meu querido. Eu quis ser atleta, Alessandro, eu quis, mas a minha desobediência não me deixou, porque para ser atleta tem que ser extremamente obediente ao seu instrutor, ao seu técnico. E eu me lembro que lá em Foz do Iguaçu nós tínhamos, pastor Francisco, aqueles projetos sociais da escola, né? E aí eram escolhidos alguns alunos para fazer parte do projeto social. E eu me inscrevi para o projeto social de atletismo. Na verdade eu não queria o de atletismo, eu queria um outro, né, era o de natação, mas aí não fui selecionado para natação e fui selecionado para o atletismo. E fui lá. Imagina eu baixinho, naquela época, eu era mais baixinho do que eu sou hoje, irmãos. Eu tenho 1,70 m, eu estou na média dos brasileiros, né, 1,70 m, mas quando eu tinha 12, 13 anos, eu era mais baixinho que isso, né? Eu cresci, depois dei uma esticada, depois dos 16 anos, mas eu era mais baixinho, eu tinha ali por volta de 1,60 m, nos meus 12, 13 anos, 1,55 m, e aí imagina eu baixinho, vou ser atleta do que eu vou conseguir ser, com 1,55 m, Jair? Vou com a perna curtinha. Mas eu fui selecionado, e cheguei lá, e o técnico
passou um monte de exercícios. E aí tinha uns exercícios que eram um exercício de você dar uns pulos assim, levar a perna. E aí eu olhei para assim, ô professor, para que é isso aí? Isso aí é para você estirar a sua perna, para você ter uma passada mais larga. Eu falei assim, mas esse negócio é chato demais. Aí colocava aqueles obstáculozinhos da corrida com barreira, sabe? Colocava, e aí fazia, a gente ficava lá meia hora pulando. Aí chegava em casa moído. Assim, eu pensei que eu ia para o atletismo, e eu ia aprender a tirar dardo, pegar um martelo. Isso aí eu achava legal, né? Rodar o martelo, tacar aquele peso. Não, rapaz, ficava lá pulando, saltando e esticando as pernas e fazendo abdominal. Meu Deus do céu, o professor mandava de fazer 500 abdominais, e depois eu descobri que não vale nada fazer 500 abdominais, né? O pessoal fala, vamos fazer 500 abdominais, não vale nada, você vai só cansar o teu músculo e não vai adiantar para nada. Mas ele estava testando duas coisas em nós. A primeira delas é desenvolvendo em nós resistência. Mas a segunda, e talvez mais importante, ele estava vendo se nós éramos obedientes ao ponto de não desistir da jornada. É isso que um atleta desenvolve em seu ser, uma obediência radical ao propósito que ele recebe na sua prova. Um maratonista, se ele não for obediente em sua preparação, ele não vai suportar uma corrida de 42 quilômetros. Se ele não for obediente em seu preparo, ele não vai suportar uma ultramaratona de 75, 100 quilômetros que seja. Por isso que todo o preparo do maratonista, ele requer uma obediência radical, a ponto de testar os seus limites, de testar, de criar uma resistência ímpar, que nenhum outro atleta, nenhum outro praticante de outras modalidades tem resistência como tem um maratonista, de correr muitos quilômetros. Então, quando nós olhamos para a história de Noé, esse maratonista de obediência radical, esse corredor que correu a carreira da fé com uma obediência radical, nós precisamos lembrar do texto que está lá em Gênesis, e eu quero abrir com você, eu quero que você abra comigo o texto, e deixe aberto aí o texto de Gênesis, e nós vamos acompanhando. Eu não vou ficar lendo toda a história, mas eu quero ler pelo menos os primeiros versículos do texto que fala sobre a arca de Noé, né? E Deus anuncia o dilúvio, versículo de número, veja, eu quero ler alguns versículos a partir dos primeiros versículos do capítulo 6. A palavra de Deus vai dizer assim: como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhos e filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, e era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou o coração, e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves, porque me arrependo de haver feito. Mas o versículo 8, ele causa uma ruptura no texto. Deus está decidido, irmã Bia, a acabar com a humanidade por conta da iniquidade, mas Deus encontra na terra um homem capaz de romper um ciclo de desgraça, de anúncio de desgraça sobre a terra, e este homem é Noé, que diz o versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. E o que levou Noé a achar graça diante do Senhor
Nós não temos, antes da recomendação do Senhor, que nós vamos ler daqui um pouquinho, para a construção da arca, muitas coisas sobre Noé, mas nós podemos usar a nossa imaginação santificada e entender que no meio dessa corrupção toda, Noé era um homem íntegro, porque ele vinha da genealogia de quem? Daquele que nós falamos no último culto, que foi arrebatado, de Enoque, o homem que andou com Deus, que agradou a Deus e não provou a morte. Ele que vem da descendência de Enos, o primeiro homem, depois do pecado, a invocar o nome do Senhor em adoração. Ele vem da descendência de Matusalém, que ensinou os princípios para os seus filhos. Então, Noé, ele vem de uma família que preservava a adoração a Deus, que observava a obediência aos preceitos de Deus, que naquela época não eram transmitidos via escritura, eram transmitidos de forma oral. A transmissão da lei de Deus naquela época, a transmissão dos princípios de Deus naquela época, era por meio da oralidade. E Noé recebeu do seu pai certamente, ele ouviu as histórias do seu avô, do seu bisavô, e ele sabia que temer a Deus era o melhor caminho, a melhor jornada, a melhor corrida, era temendo a Deus. Então eu posso entender, lendo esse texto, que Noé era um homem no meio de toda aquela corrupção. E nós vamos ler no texto que os homens, eles se casavam, se davam em casamento e não se preocupavam com nada que era moral, com nada que era ético, com nada que era de bom siso. Pelo contrário, os homens, eles queriam apenas satisfazer os desejos de sua carne. Veja, o texto diz que Deus olha para o homem e vê o homem, que o homem é carnal. Essa palavra carnal no hebraico diz respeito a um homem inclinado às paixões da vida humana, às concupiscências, aos desejos libidinosos da vida humana. É isso que o texto quer dizer quando Deus fala que o homem era carnal, era um homem inclinado às paixões, inflamado pela concupiscência da carne. Mas o Senhor achou graça em Noé, o Noé achou graça diante de Deus. E aí o texto continua dizendo que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência, e os homens, toda a carne, porque a terra está cheia dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí o Senhor fala para Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela fará compartimentos e calafetará com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. 300 côvados será o seu comprimento, 50 côvados a sua largura e altura de 30. E farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás na lateral, e farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, e todo o fôlego de vida debaixo do céu, e tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e a mulher dos teus filhos, e tudo o que vive, e de toda a carne, 2 espécies de cada animal, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservar vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo e ser-lhe-á para alimento a ti e a eles. E assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Agora, nós não vamos ler o capítulo 7, mas pensa comigo, irmãos. O texto no capítulo 7 diz que nunca tinha chovido sobre a terra. Desde a criação, o homem não sabia o que era chuva. E aí Noé chega para o povo falando assim:
Deus vai derramar uma chuva em dilúvio sobre essa terra. Deus vai derramar uma chuva muito grande e vai cobrir toda a terra. O pessoal olhou para ele assim: cara, você é doido? O que é esse negócio de chuva? Porque a terra era regada por um orvalho que subia, um orvalho que descia, e a terra se umidificava, e o orvalho também subia, brotava da terra e umidificava a terra, mas chuva eles não sabiam o que era. E aí você chega para uma pessoa e fala assim: chuva, e o que eles vão falar para você? O que é? O que é isso, chuva? Eles não sabiam o que era, então eles olharam para Noé, ficou maluco, Noé está doido, falando que Deus, e talvez eles perguntassem: mas qual Deus, Noé? Quem é Deus? Que Deus é esse? Não, é invisível, ele falou comigo sem eu ver. Mas Noé, você está ficando maluco, Noé? E aí, mas Noé não dá ouvidos àqueles que estão à sua volta, e ele obedece a Deus de forma radical. Então, nós percebemos que Noé, ele guardava um caráter de justiça, ele era justo, alguém que está em relacionamento correto, ele era íntegro, um homem completo, sem defeitos morais, alguém que andava com Deus. A mesma expressão é usada para Enoque, indicando uma comunhão íntima com Deus, aquilo que eu falei antes. Se Enoque andou com Deus, ensinou a intimidade, ensinou o valor da comunhão com Deus para o seu filho foi passando para o seu filho, que passou para o filho do seu filho, e chegou em Noé. Então Noé sabia o que era andar com Deus, e ele sabia que obedecer a Deus era o melhor. Noé é chamado de justo, não porque fosse sem pecado, mas porque pela graça de Deus, ele manteve a integridade em uma época de corrupção universal. Então, o justo não é aquele que é perfeitinho, sem defeito, até porque perfeito é só Deus. Mas o justo no meio desse mundo corrompido que a gente vive, irmãos, é aquele que observa os preceitos de Deus e anda com Deus em intimidade e comunhão. Quando nós olhamos aqui, que esta é uma definição crucial, a justiça de Noé não era a perfeição moral absoluta, mas a fidelidade consistente a Deus e obediente diante de uma geração que era corrompida e desobediente. A população mundial que nós estimamos, naquela época, que era estimada naquela época, era pouco mais de 2 milhões de pessoas, talvez, mas apenas 8 foram salvas dentro da arca, porque essas ouviram a instrução de um homem justo. O tempo de construção da arca foram aproximadamente 120 anos. Agora imagina você, Noé começa a construir a arca, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o povo vai lá. Eu me lembro de um DVDzinho que a gente comprou para Ana Vitória, quando ela era pequenininha. Lembra, filha? Da criança de Andutono, do Noé, e colocava e assistia uma vez, assistia outra vez, assistia 2 vezes, e a gente tinha que ficar assistindo, e aí tinha a musiquinha: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, e aí mostrava, vinha os bonequinhos lá tirando sarro de Noé, e Noé insistia em trabalhar, e Noé começa com a barbinha pretinha assim, e aí quando termina a arca já está com a barbinha branquinha. Foram 120 anos, irmãos, trabalhando fielmente, obedecendo a Deus de forma radical, mesmo diante de uma geração que olhava para ele e chamava ele de louco, chamava ele, esse cara, ele não tem noção das coisas, ele é maluco. E sabe, irmãos, quando nós decidimos obedecer a Deus radicalmente, as pessoas vão olhar para nós e vão nos chamar, sim, de loucos, malucos. Mas o que aconteceu? 120 anos obedecendo a Deus, trouxe para ele salvação. O dia da chuva chegou, ele entrou na arca, o próprio Deus fechou a arca, e a arca não tinha maçaneta nem por dentro e nem por fora, só seria aberta pelo Deus que a fechou, e ele entrou e começa a chuva. Agora eu fico imaginando o povo, Márcio, começou a chover, eles olharam aqui, rapaz,
Noé falou que ia chover, e começou a chover mesmo. E agora, o que nós faz? O que nós vamos fazer? E eu fico imaginando aquele povo todo correndo para a arca. Noé, abre a arca, Noé, abre. E Noé, você não posso fazer nada, Deus fechou e agora não tem como abrir. Eu não tenho maçaneta para abrir a arca. E choveu. Mas a Bíblia diz que não foi somente chuva. A Bíblia diz que se fendeu a terra e a água brotou de dentro da terra e todo o globo terrestre foi inundado. E choveu 40 dias e 40 noites. E Noé ficou dentro daquela arca por 366 dias. Um ano dentro daquela arca. Até que as águas baixaram e Noé saiu e foi um instrumento para mostrar para nós que vale a pena ser fiel ao Senhor e obedecer a Deus radicalmente. A construção provavelmente levou mais de um século. Em Hebreus 11:7, o texto que nós lemos, ele captura a essência da fé de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo ele temente a Deus, ele obedeceu. Ele foi divinamente instruído. Irmãos, a palavra de Deus, ela instrui divinamente. E quando nós recebemos essa instrução divina, nós precisamos obedecer. Veja, o texto de Deuteronômio, capítulo de número 28, ele nos fala sobre as consequências da obediência. Se nós obedecemos, e a obediência não é parcial, Deus não chama ninguém para obedecer parcialmente, Deus nos chama para obedecer totalmente. Porque, veja, ele vai dizer: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de cumprir tudo que nela está escrito, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Tem crente correndo atrás de bênção aí? Amém ou não amém? Tem crente correndo atrás de bênção aí? Amém ou não amém? Irmão, crente que corre atrás de bênção está equivocado. Crente não tem que correr atrás de bênção, irmão. Crente tem que obedecer a palavra, porque quando obedecemos a palavra, a bênção vem até nós. Você entendeu? Irmãos, nós somos chamados à obediência, mas nós somos pecadores, e muitas vezes nós somos confrontados no nosso egoísmo, e aí o que acontece? A gente acaba não obedecendo, a gente acaba deixando de obedecer. Mas Noé não. Noé, ele, divinamente instruído, ele entendeu que a palavra de Deus é digna de toda aceitação, e deve ser obedecida de forma integral e radical. Irmãos, fique imaginando a nossa moçada hoje. Sabe que uma coisa que eu tenho pensado, presbítero e pastores, nós temos que voltar a pregar sobre alguns princípios da palavra, princípios que são de obediência, princípio de honra aos pais, aos líderes, o princípio de castidade. E hoje, você vai falar para um jovem hoje, que ele não pode sair beijando todo mundo, pegando todo mundo aí. Que pastor, que século o senhor está? Está na era medieval? Não, eu estou na era da Bíblia, na era da palavra. E a palavra nos chama à obediência, e quando nós obedecemos, nós somos abençoados, irmãos. Nós somos abençoados. Coisa boa é a gente desfrutar da bênção do Senhor, tendo uma família, aprender a esperar em Deus. Aprender a esperar em Deus. Eu lembro minha mãe me instruindo quando eu era menino, porque eu chegava, às vezes eu chorava, falava assim: ô mãe, todo mundo na igreja está namorando, só eu que não. Eu tinha 16 anos, e a minha mãe falava assim: meu filho, espera, Deus tem o melhor para você. Irmão, valeu a pena esperar. Oh, como valeu. Você não sabe como valeu a pena esperar, valeu muito a pena esperar. Hoje eu tenho uma esposa idônea, mãe das minhas filhas, me deu 2 filhas lindas, e nós temos uma família abençoada, irmãos, na presença de Deus, porque a obediência a Deus, ela traz as bênçãos para nós. Crente obediente não precisa ficar correndo atrás de bênção, porque a bênção vem e o alcança. Então, Noé, ele pela obediência, ele recebeu uma revelação. Veja, o texto diz
que ele foi divinamente instruído acerca de coisas que ainda não tinham acontecido. A obediência radical traz a nós revelação de Deus. Deus continua revelando a sua palavra para nós, irmãos. Deus não parou de falar. Deus continua falando. Ele é um Deus vivo, atuante, pessoal, que tem prazer em se relacionar com seus filhos e falar com seus filhos. Veja, o texto de Crônicas vai dizer para nós: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas o servo, o profeta, é alguém que obedece ao Senhor incondicionalmente, e essa obediência traz para nós revelação de Deus. Deus comunicou claramente o seu plano e as instruções específicas a Noé acerca da construção da arca. Imagina Deus falando para Noé: vai chover, e Noé perguntando para Deus assim: Deus, o que é chuva? E aí Deus explicando para Noé o que era chuva. Ó Noé, chuva é isso aqui. Vai cair água do céu, todo vapor vou condensar tudo, vou evaporar tudo, vou fechar tudo, e além disso, vou fazer uns terremotos também, vai abrir a terra e vai brotar água do seio da terra e vai inundar tudo. Ah, entendi, Deus, o que eu tenho que fazer? Vai fazer um barcão, fazer uma arca. Deus, o que é arca? O que é esse barcão? Vou te dar as medidas, não é? E Deus, arquiteto, o grande arquiteto do universo, tem gente que não gosta de usar esse termo, porque tem uma entidade aí que usa, mas não tem problema nenhum, ele de fato é o grande e soberano arquiteto do universo, é o nosso Deus. E aí o Senhor passou a planta da arca para Noé, e Noé obedeceu, e então ele creu na palavra divina. Quando nós obedecemos radicalmente, nós recebemos revelação e cremos naquilo que Deus fala. O obediente não questiona o que Deus fala, ele crê no que Deus fala. Irmão, se eu pegar esse copo d'água e derramar aqui, e fazer aqui, ele vai ir para o chão. Mas se Deus falar para mim assim: derrama a água, que eu vou fazer a água ir para cima, eu vou fazer, e eu vou crer que Deus vai fazer isso. Se Deus falar, irmãos, eu estou sendo bem exagerado, para você entender que a obediência do crente tem que ser uma obediência radical, meu irmão. Eu me lembro de um testemunho que a esposa do Rodolfo Abrantes contou. Ela disse que um dia Deus falou para ela assim: vai no posto tal e planta bananeira na loja de conveniências. E aí ela falou assim: Deus, eu estou ficando maluca, eu devo estar ficando esquizofrênica, só pode. E ela ouviu Deus falando: vai no posto tal, na loja tal e planta bananeira. E eu falei assim: Deus, já me falam que eu sou louca mesmo, então eu vou lá. E a mulher foi lá, Clodoaldo, foi lá, pastor Francisco, entrou no posto e plantou bananeira dentro do posto. Quando uma moça, era uma moça, Miriam, uma moça estava no caixa, viu aquilo, começou a chorar copiosamente, e correu para ela, e ela ficou assim: o que foi, moça? Eu falei hoje de manhã, antes de sair de casa, que eu só voltaria para Jesus, só voltaria a acreditar em Deus, se alguém entrasse dentro do meu trabalho e plantasse bananeira. Não brinca com Deus, irmão, que Deus sempre encontra um servo obediente para cumprir a palavra e para salvar o perdido. Então, Deus é Deus, irmãos, Ele é soberano, eu não tenho que questioná-lo, eu tenho que obedecê-lo. Então, veja, ele creu, obedeceu radicalmente, e não só obedeceu, ele perseverou, porque quem obedece radicalmente tem perseverança, irmãos. Muitas vezes nós não perseveramos por conta da nossa desobediência. A gente tem medo de obedecer, tem medo do que pode acontecer. E veja que muitas vezes o testemunho da obediência, ele é silencioso. Muitas vezes nós temos que ficar em silêncio para obedecer. Muitas vezes a gente vai ser confrontado. Você acha que Noé não foi confrontado nessa jornada? Noé foi confrontado. Eles chegavam assim: Noé, o que você está fazendo aí com esse barcão aí, rapaz? Nem tem mar aqui na nossa região. Morava no deserto. Nem tem mar aqui, que você está ficando maluco, rapaz. Você construindo um barco, não tem nem mar aqui, está quilômetros de distância. Você está construindo um barco, não é? Ele silenciosamente não falou nada para ninguém, ele só obedeceu. Sabe qual é um grande problema que eu encontro em mim, irmãos? É em mim. E a minha esposa, ela me cobra muito disso. Que muitas vezes eu sou muito empolgado, Deus fala alguma coisa para mim e eu já quero sair contando para todo mundo.
E muitas vezes não é para eu contar, é para eu calar, para eu ficar em silêncio e apenas obedecer a instrução de Deus. 2 Pedro 2,5 acrescenta uma dimensão vital nessa narrativa. Noé era pregador da justiça. Enquanto construía a arca, ele simultaneamente proclamava a mensagem de julgamento vindouro e chamava a sua geração ao arrependimento. Por mais de um século, Noé foi um testemunho vivo e vocal da santidade de Deus e da necessidade de arrependimento. Meu irmão, a gente não pode deixar de falar. A gente tem que continuar pregando. A gente tem que continuar falando. Mesmo que vão desconsiderar a nossa fala, mesmo que vão dizer, rapaz, você está atrasado com esse negócio de cristianismo, isso aí já ficou lá para o século passado, rapaz, esse negócio de ser crente, esse negócio de Deus, isso aí já não... Continue pregando o evangelho, sendo fiel. O que torna o ministério de Noé particularmente notável é a sua aparente falta de sucesso evangelístico. Aparentemente não teve sucesso, mas ele foi fiel à mensagem, porque quem dá o resultado é Deus. Quem dá o resultado é o Senhor. Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon quem disse isso: pregue o resultado, deixe com o Senhor. É Ele quem traz o resultado para nós. Depois de décadas pregando, apenas sua própria família entrou na arca. Do ponto de vista humano, seu ministério foi um fracasso monumental, mas do ponto de vista divino, ele foi o herdeiro da justiça e salvou toda a raça humana da extinção. Se Noé não tivesse obedecido, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje. Sim ou não? Se Noé não tivesse obedecido, nós não estaríamos aqui hoje. A fidelidade de Noé não foi medida pelo número de convertidos, mas pela consistência de sua obediência. Ele pregou fielmente por 120 anos, e Deus considerou isso suficiente. Embora apenas 8 almas fossem salvas, esta é a palavra libertadora para nós. Nosso chamado é para a fidelidade e a obediência, e não necessariamente ao sucesso mensurável segundo os padrões humanos. O nosso chamado é para a fidelidade, irmãos. Os números é com Deus. Se o Senhor nos quiser fazer igreja de milhares, Ele o fará. Mas nós devemos ser fiéis à palavra. Noé foi fiel à palavra do início ao fim. Finalmente, depois de décadas de preparação, Noé entra na arca, e com ele os seus filhos e mulheres, e Deus derrama o dilúvio. Gênesis 7:7. A narrativa subsequente é tanto terrível quanto profundamente significativa. O julgamento que Noé havia pregado por décadas fielmente veio. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Gênesis 7:11. O dilúvio serve como um tipo de prefiguração profética do julgamento final que virá sobre a terra. Jesus mesmo fez esta conexão, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. E eu amo o texto de Mateus 24. Eu amo esse texto. Esse texto é um texto que gera em mim perseverança, que gera em mim esperança, que gera em mim um desejo ardente de continuar pregando o Evangelho, para que então Jesus venha. Mas vai ser como foi nos dias de Noé. O povo estava se casando, se dando em casamento, e de repente a arca foi fechada, e a chuva desceu. E assim vai ser. Assim como as pessoas na época de Noé continuavam a sua rotina diária, indiferentes aos avisos, até que o dilúvio veio e os levou todos, assim será na segunda vinda de Jesus. Mas o dilúvio também demonstra a provisão salvadora de Deus. A arca representa o nosso Cristo. A redenção para Noé foi a arca. A redenção para nós hoje é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O único meio de salvação do julgamento divino. Assim como havia apenas uma porta para a arca, há apenas um
caminho para a salvação. Assim como aqueles de dentro da arca foram salvos enquanto os de fora pereceram, assim em Cristo nós somos salvos e fora dele réus de juízo divino. Apenas a família de Noé perseverou até o fim. E a pergunta para nós hoje é: e nós? Vamos obedecer radicalmente em meio a este mundo? Em meio a este mundo de subjetividades, ao meio a esse mundo onde a verdade é totalmente desconsiderada? Tudo o que Deus promete, Ele faz exatamente como Ele promete. A maratona de Noé fala poderosamente a nós no tempo em que vivemos. Vivemos em uma geração não muito diferente da geração de Noé, moralmente à deriva, espiritualmente apática e hostil à verdade absoluta. O secularismo moderno proclama que cada pessoa pode definir sua própria verdade e moralidade. O relativismo ético domina a cultura, enquanto a voz profética da igreja é frequentemente silenciada e ridicularizada. A Vanessa hoje me falava de um professor de uma universidade pública aqui no Brasil. Qual a cidade, amor? Aqui em Pelotas. Um professor da Universidade Pública de Pelotas ali. Professora, não, do que foi fiel à fé. Um professor de uma universidade pública, fiel à palavra de Deus, crente em Jesus, que falava sobre o perigo do relativismo, e todos os seus colegas se tornaram seus inimigos. E ele, numa entrevista, ele falou assim: façam o que quiser comigo, mas eu jamais deixarei de anunciar a verdade de Deus e a verdade da fé em Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos de homens e mulheres com essa coragem, com essa obediência radical, que não tenham medo de serem julgados no meio social em que vivem. Nós precisamos de homens e mulheres à semelhança de Noé. Noé nos ensina que é possível nadar contra a corrente cultural. Ele manteve sua integridade e obediência mesmo quando estava absolutamente sozinho. E muitas vezes nós vamos nos sentir sozinhos. Muitas vezes nós vamos nos sentir a azeitona na salada de fruta. Muitas vezes nós vamos nos sentir assim, irmãos. Mas continue, persevere, porque o Senhor é contigo. A pressão para conformar-nos é intensa, a zombaria é diária, o isolamento social, o questionamentos incessantes sobre a nossa sanidade. Mas Noé, a semelhança de Noé, devemos permanecer firmes, porque a nossa confiança está na palavra fiel de Deus, e não nas aprovações e provocações humanas. Para nós, a igreja brasileira, onde o sincretismo religioso e a teologia da prosperidade frequentemente diluem o evangelho, falei um pouco sobre isso hoje de manhã. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Enquanto muitos aí apresentam Jesus como um curandeiro, como um popstar, como alguém que realiza os seus desejos, não, para nós ele é o unigênito de Deus, ele é o Filho do Deus vivo. Noé nos desafia a uma obediência radical e incondicional. Deus não chamou Noé para construir uma arca menor e mais acessível culturalmente, porque o que acontece nos nossos dias é isso hoje. Nós queremos adaptar a igreja ao molde da sociedade. Irmão, a igreja foi plantada por Jesus, Ele é o dono da igreja, é só Ele que pode dizer como tem que ser a igreja, não sou eu, irmão. Nós fazemos aqui, nós temos o nosso templo, nós queremos fazer algo contemporâneo, sim, mas sem ferir a integridade das recomendações e da palavra de Deus. Deus não chamou Noé para construir uma arca menor e mais acessível culturalmente. Ele também não nos chamou para sermos uma igreja moldada ao mundo. Ele não negociou os termos de Deus. Nós não podemos negociar a palavra. Da mesma forma, o evangelho não está sujeito à adaptação cultural conveniente. Nossa chamada é para a fidelidade absoluta, independente do custo.
social. Além disso, Noé nos lembra que obediência genuína frequentemente envolve projetos a longo prazo que requerem perseverança extraordinária. Aí, quando eu estava preparando, eu me lembrei daquele homem que virou até filme, do filho que tinha paralisia cerebral, e o filho era apaixonado pela disputa do Ironman, e o pai fez uma adaptação na bicicleta para colocar o filho, fez um carrinho para puxar o filho, colocava o filho, uma bicicleta, e ele disputou o Ironman, junto com o seu filho com paralisia cerebral, e ele completou toda a prova. Chamaram ele de louco, chamaram ele de maluco, falaram assim: cara, você é doido, você vai expor o teu filho ao ridículo, você vai morrer no meio da prova. Mas ele foi perseverante, ele fez um projeto a longo prazo, ele saía treinar de madrugada, ele se esforçava, subia morro com pedras dentro de uma mochila para criar força, e assim ele perseverou, foi fiel, foi obediente, e disputou e completou o Ironman com o seu filho, realizando o sonho do filho que tinha paralisia cerebral. Irmãos, nós precisamos, à semelhança de Noé, ser firmes em nossa obediência até o esgotamento total das nossas forças humanas, porque quando as forças humanas se acabam, o Senhor nos fortalece com a força divina, porque o apóstolo Paulo nos diz: quando estou fraco, é que estou forte, porque o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Noé nos lembra dessa obediência, dessa perseverança extraordinária, uma cultura onde espera uma gratificação instantânea, onde os resultados rápidos. Somos desafiados a abraçar o compromisso de longo prazo com o reino de Deus. Alguns chamados divinos levam décadas para se cumprir, algumas sementes plantadas não darão frutos imediatos. Eu me lembrei, quando estava preparando, do William Carey, primeiro missionário na Índia, que durante 7 anos pregou o evangelho, e nesses 7 anos ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, e ganhou só um indiano para Jesus. E aí, quando ele volta para dar relatório nos Estados Unidos, o pessoal fala assim: e você vai voltar para lá ainda? E ele fala assim: vou, porque esse é um projeto a longo prazo. E graças a William Carey, hoje nós temos missões no mundo inteiro, sendo pregado o evangelho a todas as nações, em toda a terra. Por isso, nosso chamado para a obediência radical, ele nos evoca obedecermos mesmo quando não entendemos completamente o que o Senhor nos pede, perseverarmos mesmo quando os resultados não forem aqueles que nós esperamos, forem mais lentos, mantermos-nos fiéis mesmo quando estivermos ou nos sentirmos abandonados e sozinhos, confiar em Deus, pois Ele cumpre a sua palavra em seu tempo. Lembre-se que o seu chamado é a obediência e a fidelidade, e não necessariamente ao sucesso visível aos homens. O sucesso pode não ser visível aos homens, mas deve ser visível a Deus. E.M. Bonds, ele escreve no seu livro O Poder através da Oração, que enquanto os homens procuram novos e melhores métodos, Deus procura homens fiéis e fervorosos à oração. Enquanto o mundo procura novas personalidades para seguirem, Deus procura homens que sejam obedientes e fiéis à sua palavra. Enquanto o mundo procura homens famosos, Deus procura homens que são temidos no inferno e reconhecidos no céu. Noé, ele explica que a fé se resulta em obediência radical e prática, mesmo quando o chamado de Deus parece impossível ou irracional
pelos padrões humanos. Ele nos ensina que a fé verdadeira sempre se manifesta em ações corretas. E aí, quando eu estava terminando esse ponto, eu me lembrei de um colega do seminário, a Vanessa vai lembrar dele, o William. Todo mundo zoava o William, todo mundo tirava sarro do William, porque o William falava assim, Varão, eu vou para a Inglaterra, Varão, eu vou fazer doutorado lá na Inglaterra, e todo mundo zoava o William, rapaz, olha o teu jeito, matuto da roça, você acha que você vai conseguir ir para a Inglaterra? Irmãos, e quando eu vejo e acompanho um pouquinho do ministério do pastor William, hoje ele está na Inglaterra, ele cuida de um grupo de brasileiros lá na Inglaterra, e está fazendo doutorado em pregação expositiva na Inglaterra. Mesmo que os outros tirem sarro, ele se manteve fiel ao propósito de Deus, obediente a Deus, e Deus honrou a sua obediência, porque Deus, ele é fiel em cumprir a sua palavra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de cumprir e obedecer tudo o que ele tem mandado, as bênçãos virão e te alcançarão. A fé, ela é manifestada na obediência. A fé que obedece é a nossa resposta prática às ordens de Deus. A fé que se manifesta em obediência. Noé nos ensina a desenvolvermos uma fé autêntica, de obediência radical às ordens de Deus. Não importa quão impossível pareça, se Deus mandou, vai se cumprir. E eu concluo, coloca para nós aí, Isaías 55, para você entender que vale a pena obedecer a Deus. Isaías 55, versículo de número 11. Eu quero ler com todos os irmãos. E assim será a palavra que sair da minha boca, isso é Deus falando com Isaías, não voltará para mim vazia. O termo vazio no hebraico significa ela se cumprirá, ela não pode ser não cumprida. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus, ela sempre tem um resultado positivo, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que designei. Toda a palavra de Deus, ela tem um resultado positivo, quando nós, à semelhança de Noé, corremos a maratona em obediência radical, fielmente, sem questionar a Deus. Irmão, se Deus falou, obedece. Deus fala para nós sermos fiéis no pouco, e Ele vai colocar o mundo. Deus fala para nós honrarmos autoridades, nós temos que, irmão, quem vai julgar é Deus, quem vai julgar é o Senhor, irmão. Apenas seja obediente à semelhança de Noé. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar essa canção, João. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. É sobre obediência, irmão, hoje. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. A moçada de hoje não conhece Nani Azevedo, né? Mas nós conhecemos. Não correrei, isso aí, Elias, nós não vamos correr atrás de bênção, elas vão nos alcançar, amém? Bendito serei